Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar do eclipse, né? Um vídeo que eu fiquei devendo para vocês, porque essa semana eu falei sobre isso no Instagram, mas aí eu acho que aqui fica mais compacto, fica mais no mesmo vídeo, fica mais fácil da gente acompanhar, tá? Então a gente teve no dia 21, na verdade a gente teve dia 5 um eclipse solar e no dia 21 um eclipse lunar. Né? O eclipse solar ele acontece sempre numa lua nova, quando Sol e Lua se encontram. Né? Não é que toda lua nova vai ter eclipse, mas os eclipses solares eles sempre vão acontecer numa lua nova. E aí no dia 21 a gente teve o eclipse lunar. E o eclipse lunar, ao contrário do solar, é quando o Sol e Lua estão em oposição, ou seja, quando a Lua é cheia, né? Então aí a gente percebe esse movimento, porque que teve dois, né, um seguido do outro, porque um foi na Lua nova e o outro foi na Lua cheia. E esses eclipses, né, voltando agora mais para a astrologia, eles sempre vão trazer alguma abertura na nossa vida, algum acontecimento, algum fechamento. Então, cada um vai ter uma simbologia específica. Porém, o que vai dizer se isso vai afetar a minha vida ou não, se isso vai trazer alguma questão ou não? Primeira coisa, é importante a gente observar os acontecimentos na nossa vida, mais ou menos na data desse eclipse. Pode ser alguns dias antes ou pode ser alguns dias depois. A autoobservação, ela é sempre a melhor sugestão, né? Sempre como a gente pode perceber aquela energia da melhor forma. Ninguém vai poder dizer para você algo tão bem que você não perceba, né? Então percebam na vida de vocês como isso se dá, né? O importante é saber a casa do seu mapa em que vai cair aquele eclipse, né? Os eclipses eles sempre acontecem em eixo, então a gente teve o do dia 5 no eixo Câncer e Capricórnio, que é o eixo dos próximos eclipses, né? Que vão acontecer nos próximos 2 anos. Então ele trouxe mais ou menos os primeiros assuntos ali, alguma questão na nossa vida que vai surgir ainda para ser trabalhada. E o segundo eclipse foi o fechamento, ou seja, foi o último de um ciclo dos últimos 2 anos. E esse foi no eixo de Aquário e Leão. Então a gente teve 2 movimentações esse mês. Então, por isso que talvez tenha sido um mês intenso, né? Janeiro foi um ano que começou o ano e já trouxe muita movimentação, já trouxe muitos acontecimentos, seja no sentido de fechamento, seja no sentido de abertura. Para ver no seu mapa, né? Qual é o eixo, que casa que cai. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu já trouxe sobre isso, para vocês aprenderem a identificar. Então, nesse vídeo, eu vou falar só sobre o que significa cada eixo e para você olhar que eixo que cai tanto Leão e Aquário, quanto Capricórnio e Câncer, tá? Geralmente eles vão estar perto. Então, por exemplo, se foi no eixo casa 1, casa 7, o eixo dos relacionamentos, ou seja, se você tem ascendente ou em Leão ou em Aquário, quer dizer que os próximos eclipses eles vão acontecer no eixo casa 12 e casa 6, porque ele vai andar sempre no sentido contrário da ordem dos signos, tá? Ele vai estar voltando para trás. Então, para vocês perceberem que sempre vão ser 2 casas perto, mas sempre vai ser anterior, que vai ser desses próximos eclipses. E aí também é importante dizer, é importante lembrar que quando se referir ao eixo de Leão e Aquário, vocês vão analisar tudo o que aconteceu com vocês nos últimos 2 anos. Então, tudo que trouxe na vida de vocês, tudo que mudou na vida de vocês, todos os acontecimentos, principalmente relacionados àquelas casas, né, que eu vou falar, percebam a movimentação que teve ali, percebam os aprendizados que isso trouxe. Isso vai ser interessante para vocês entenderem melhor na vida de vocês. Quanto ao eixo de Câncer e Capricórnio, seria interessante vocês analisarem a partir de julho do ano passado, quando a gente teve o primeiro eclipse ali, né? Então, o que aconteceu mais ou menos em julho para vocês? Nesse eixo também que eu vou falar, né, na casa ali que eu trouxer, e o que aconteceu ali mais para o começo do mês, no começo do ano, né, porque foi a época, né, desses 2 eclipses. E aí ele vai se repetir em julho, então em julho a gente vai ter de novo 2 eclipses, e depois em dezembro mais um, se eu não me engano, tá? Então começar a perceber o que isso vai trazer para você, aí já é mais um sentido de adiantar, de trabalhar aquela questão, de trabalhar aquela área e de ficar mais atento ao que pode acontecer, o que pode surgir nesse movimento todo, tá? Então vamos lá, se você tem, né, o eixo
Casa 1, casa 7, seja porque você tem ascendente em Aquário, ascendente em Leão, ou se você tem ascendente em Capricórnio, Câncer, significa que você tem esses dois eixos, tá? Então, nesse eixo, né, nesse caso, vai falar muito dos nossos relacionamentos, do eu, que é casa 1, e do outro, que é a casa 7. Vai ter mexido muito com os nossos relacionamentos, tanto aquele com a gente mesmo, então alguma questão de resgate de autoestima, trabalhar o nosso ego, seja porque a gente tinha ego demais, no sentido de ser muito vaidoso, muito orgulhoso, né, não olhar para o outro ali que está na minha frente nos meus relacionamentos, ou porque eu não me dava valor, porque eu só olhava para o outro, porque eu fazia tudo pelo outro, porque eu me doava demais para o outro e não recebia nada em troca. Então, perceber esse movimento, aconteceu coisas nesse sentido, e às vezes o universo ele trabalha de uma maneira diferente, porque se você tem baixa autoestima e você precisa trabalhar ela, o universo vai trazer situações em que as pessoas baixam ainda mais a sua autoestima para você perceber e para você elevá-la e para você aprender a falar não e para você aprender a se colocar no seu próprio lugar, que é um lugar de destaque na sua vida. Então não vai vir como um despertar de uma autoestima interior sem motivo nenhum, né? Então geralmente vem pelo oposto, né? Porque na verdade, se você é uma pessoa que não tem autoestima, que não acredita no seu próprio poder, que não acredita, né, na importância que você tem na sua vida, não acredita no seu próprio brilho pessoal, você vai emanar essa frequência e você vai atrair pessoas que estão nessa mesma frequência, ou seja, pessoas que refletem isso em você. Então elas vão te tratar da maneira como você se trata, da maneira como você acredita que deve ser tratado, mesmo que inconscientemente, tá? Tudo isso é um jogo inconsciente, é um jogo dos espelhos, dos reflexos, né? E tá muito relacionado a isso. Mas enfim, voltando, essa questão do outro na sua vida, essa questão dos relacionamentos, essa questão de brilho pessoal, de autoestima, tudo isso foi trabalhado nesses últimos 2 anos, se você tem um ascendente em Leão ou Aquário, tá? Agora com o eixo Câncer e Capricórnio, quem tem também na casa 1, vai trabalhar ainda essas mesmas questões, tá? Só que Câncer e Capricórnio, eles já trazem também uma questão muito grande entre o nosso emocional e a estrutura da nossa vida. Então, se tá no eixo casa 1, casa 7, vai ser sim em relação aos relacionamentos. Mas em geral, esse eixo ele vai pedir para todo mundo uma maior estruturação e ele vai pedir também uma revisão das nossas emoções, uma revisão das nossas mágoas, uma revisão daquilo que nos atinge. Tá? E nesse caso vai ser a partir dos relacionamentos. Então a lição ela é sempre a mesma. Para Leão e Aquário foi essa questão da autoestima, do poder pessoal, do brilho pessoal, de jogar sua luz no mundo, do seu propósito e também essa projeção para o grupo, né? Então o eu que é o Leão projetando no outro, né? Nos grupos, nas pessoas, fazer parte de um coletivo, olhar para o futuro com novas possibilidades, com novas aberturas, que Aquário está muito ligado a isso também. E esse era o tema geral que atingiu as pessoas em áreas diferentes do mapa delas, né, da casa que eles tinham. E aí, com o eixo agora de Câncer e Capricórnio, vai ser muito essa questão emocional que vai pegar nas nossas emoções, que vai pedir uma revisão daquilo que a gente guarda dentro da gente, pra gente manter só aquilo que for positivo, pra gente manter só o amor vibrando. Então, despertar a amorosidade dentro da gente, dentro das nossas relações, para quem tem no eixo casa 1, casa 7, mas em geral, trabalhar nossas mágoas, as nossas questões internas, para a gente poder estruturar melhor a nossa vida, que daí é o eixo do Capricórnio, né? Para a gente olhar para onde a gente quer ir, para a gente construir coisas sólidas na nossa vida, para a gente também olhar muito para a carreira. Então vão ter muitas questões assim de família e carreira, um contra o outro, mas também um complementando o outro. Depende de como você vai incorporar isso na sua vida. E aí, para quem tem no eixo casa 1, casa 7, vai ser mais pro relacionamento, vai ser mais... Pode ser que essas tendências, né, esses temas se desenvolvam a partir dos seus relacionamentos. E aqui, quando eu falo relacionamento, do eixo casa 1, casa 7, é você e o outro. Esse outro que está na sua frente, ele pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém da família, pode ser um relacionamento amoroso, mas também pode ser um amigo, pode ser pessoas no trabalho, tudo depende. Aqui é o outro em geral, o outro que não é você, tá?
Então tá, esse é o eixo casa 1, casa 7, tanto para leão, eixo leão aquário e câncer capricórnio. Se você tem esses 4 signos, né, esses 2 eixos na casa 2, casa 8, vai trabalhar muito a questão dos valores na sua vida. Então, se você tem a casa 2 no eixo de leão e aquário, quer dizer que nos últimos 2 anos foi pedido para você revisar muito essa questão dos valores na sua vida. E pode ter vindo a partir de questões materiais, financeiras mesmo, em relação ao dinheiro, né, tanto o seu, que é a casa 2, quanto do outro, que é a casa 8, e também processos de transformação, porque a casa 8 fala muito disso. Então, revisar os seus valores, revisar até o seu próprio valor, o seu alto valor, porque leão está muito relacionado a isso, e também passar por transformações de vida. Você pode ter passado por alguma questão que trouxe uma transformação, tá? E isso se você tem o eixo leão e aquário, tanto faz, né? Aquário leão, né? Aquário na 2, leão na 8, ou vice-versa. E se você tem câncer e capricórnio nesse eixo, significa que tudo que eu falei em relação a valores vai ser trabalhado nos próximos 2 anos. Perceba se já aconteceu alguma coisa ali, mais ou menos em julho do ano passado e no começo desse ano, que já dá um indicativo de mais ou menos o que vai acontecer. Ou se ainda não aconteceu nada, fica atento nos próximos eclipses, em julho, principalmente em dezembro, como que vai se dar, o que vai acontecer. E aí questões financeiras, não necessariamente porque vai haver perdas, não é isso. Mas se acontecer, é porque existe alguma coisa que você precisa revisar ali, tá? Até talvez a importância que você dá para o dinheiro, você aprender que tem outras coisas também, você olhar para outras coisas também, você olhar para o lado mais familiar, não sei, alguma questão nesse sentido, tá bom? Se você tem a casa 3, né, no eixo leão e aquário, a casa 3, no eixo casa 3, casa 9, ele fala do eixo da comunicação. Então, provavelmente aconteceram coisas no seu ambiente mais próximo, que é a casa 3, ou relacionadas a viagens, que é a casa 3, viagens mais curtas, casa 9, viagens para o exterior, viagens mais longas. Pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Também questões com irmãos, questões com cunhados, né? Ou você com a pessoa, ou aconteceu na vida da pessoa, né? E você não estava diretamente envolvido, mas afetou ali essas pessoas mais próximas. Ou pediu uma revisão na maneira de você se comunicar. Então, uma revisão na comunicação, na maneira de se expressar, seja porque você é muito fechado e teve situações que você teve que se abrir mais, ou porque você se expressava demais, se expunha demais, e aí você passou por transformações para aprender a guardar um pouco mais, para aprender a se comunicar de uma maneira melhor, provavelmente alguma coisa nesse sentido. Casa 9 também fala das crenças, então muita revisão de crenças, e às vezes elas vieram de uma maneira dolorosa, no sentido de você perceber que não era bem aquilo, né? E pode ter sido sim algo que trouxe um desafio, tá? Se você tem câncer ou capricórnio nesse eixo, seja na casa 3, casa 9, né, invertido ou não, vai pedir toda essa transformação, tudo que eu falei até aqui, né, de comunicação, de irmãos, de viagens, daqui para frente, então nos próximos 2 anos. Então a comunicação, por exemplo, câncer, se comunicar de uma maneira mais amorosa, né? Se você tem capricórnio, se abrir um pouco mais, geralmente são pessoas mais fechadas para se comunicar, né? Mas também pode ter a ver com as viagens, pode ter convites, pode ter mudanças, enfim, mais relacionado a viajar. Mudança mesmo, na verdade, vai estar na casa 4, que é a próxima que eu vou falar. Então, se você tem esse eixo de leão e aquário, podem sim ter acontecido mudanças de casa, mudanças na família, mudanças na carreira, porque atingiu justamente esse eixo da casa 4, casa 10, carreira e família. Então, acontecimentos nesse sentido, né? Acontecimentos com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe, tanto você em relação a eles quanto na vida deles, então também está relacionado a isso. E aí é mais para perceber o movimento desses últimos 2 anos, o que isso trouxe de transformação para você. Em relação ao eixo Câncer e Capricórnio, vai estar pedindo essas transformações nos próximos 2 anos. E quem tem esse eixo, principalmente quem tem Câncer na 4 e Capricórnio na 10,
São pessoas que têm a casa 4 no signo mais afinado, digamos assim, com a casa 4, que é Câncer, e a casa 10 em Capricórnio. Então vai estar muito forte nessa energia do ano, nessa energia dos eclipses, na verdade, não do ano. Porque vai pedir essa questão da carreira e da família, essa questão de abertura emocional, mexer muito com as emoções, pedir uma maior estruturação naquilo que você deseja, o que você quer construir a longo prazo, você olhar para o seu futuro sabendo para onde você está indo ou buscando, né, um caminho ali mais a longo prazo, de estruturação mesmo da sua carreira e daquilo que você quer construir. Se você tem Leão ou Aquário no eixo casa 5, casa 11, né, vice-versa, ali não importa a ordem, trabalhou muito essa questão nos últimos 2 anos, então é mais um sentido de revisão. Trabalhou muito essa questão da autoestima, essa questão dos grupos, dos amigos, talvez namoros, né, relacionamentos mais curtos, pediu uma revisão aí, ou aconteceram coisas que estavam muito relacionadas a esses temas, tá? Pode ter acontecido alguma coisa, questão com algum amigo, pode ter acontecido algumas desilusões, talvez na área amorosa, ou pelo contrário, você conheceu alguém importante, interessante, né, na sua vida, ou você passou por essa necessidade ou esses desafios, talvez em relação ao seu próprio poder pessoal, e não é que isso aconteceu naturalmente, você despertou algo dentro de você, mas os acontecimentos fizeram com que você desenvolvesse isso em você. Para isso que eles aparecem, para isso que eles acontecem na nossa vida. Nada na nossa vida acontece por acaso, sempre vai estar relacionado a um aprendizado ou a algo que a gente tem que desenvolver, tá? Se for o eixo Câncer e Capricórnio, tanto na casa 5 quanto na casa 11 e vice-versa, não tem problema, porque é um eixo, né? Vai trabalhar os 2 signos e as 2 casas, então não importa a ordem. Vai pedir todas essas questões de autoestima, de direcionamento, também questões com filhos, tá? Casa 5 pode trazer, tanto você em relação a eles, quanto a algum acontecimento na vida deles, né? Em que você observe, que você faz parte, em que você tem que apoiar, por exemplo, né? Ou com os amigos, né? Por ser Câncer e Capricórnio, então talvez se abrir mais para os amigos, né? Se você tem Capricórnio na 11, quer dizer que você tem uma pessoa mais fechada para amigos, tem poucos amigos, então talvez vai passar por situações em que você precise ou enfim sinta de se abrir mais, ou aconteça situações para você se abrir mais, ter mais experiências, mais contatos ali, ou pelo contrário, selecionar mais seus amigos. Por isso que eu falo, é observação, é como se tivesse um leque de opções, de acontecimentos que podem surgir, e você vai perceber e vai entender que movimentação vai estar surgindo ali, né? Que tipo de tendência, digamos assim, vai estar se realizando, tá bom? Mas sempre nesse sentido, sempre nesses temas mais ou menos, tanto dos signos quanto das casas, tá? Envolvidos ali. O eixo casa 6 e casa 12, ele vai pedir, né, se você tem Leão e Aquário ali, na verdade ele já pediu, né, nesses últimos 2 anos, aí mais num processo de revisão, ele pediu para você trazer toda essa questão no seu trabalho e nos seus desafios, nos seus medos, naquilo que está inconsciente para você e até na relação com a espiritualidade. Então pode ter acontecido questões no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia, de mudanças, de questões, de desafios, de situações, ou surgido alguma questão mais interna, algum medo que você teve que enfrentar, alguma situação mais desafiadora dentro de você, ou maior contato com a espiritualidade, uma maior abertura, que muitas vezes veio a partir de um desafio. Quando a gente passa por uma situação difícil, é como se aquilo fosse o nosso despertar, né? Muita gente teve esse despertar, tá assistindo esse vídeo aqui hoje, porque passou por alguma situação e teve e sentiu esse chamado de começar a ver a vida de outra forma, de começar a se abrir mais para essas energias, para tudo que está acontecendo, que a gente percebe que está acontecendo, né? Então perceba essa movimentação nesses últimos 2 anos. Já para quem tem Câncer e Capricórnio nesse eixo, é o que tá para vir. Então, o que tá para acontecer na sua vida, o que você já percebeu alguma movimentação em julho do ano passado ou agora em janeiro desse ano, no comecinho do mês,
em relação a isso, a trabalho, a rotina, até colegas de trabalho aí se encaixam também, animais de estimação também estão nessa área, os medos, os desafios, as questões mais inconscientes, né? Talvez enfrentar esses desafios. E como que você vai enfrentar? Você não vai acordar um belo dia e falar eu quero enfrentar, mas vai surgir na sua frente e você tem que enfrentar, você tem que despertar em você todo o potencial para aquilo, né? E aí é bom saber, né, o que vem, digamos assim, pela frente para você se preparar. Tá? E às vezes você pode, sei lá, ter notado que não aconteceu nada nesses eixos, nesses assuntos. Tudo bem. Pode ser que você não tenha planeta nenhum nessa casa e não tenha afetado nada diretamente. Pode ser que você não tenha percebido, simplesmente porque foi uma coisa mais leve, foi uma coisa mais tranquila. Ou às vezes você percebe que aconteceu coisas em outro sentido, em outra área, ou não relacionado a isso. Aconteceu coisas assim marcantes, mas não foi relacionado a isso. Mas aí está muito mais relacionado aos trânsitos do seu mapa, né? Se você tem um grande trânsito, se você tem um planeta ali pegando um planeta pessoal seu, claro que aquilo vai se sobressair. Então tudo depende, tudo varia e tudo a gente tem que analisar e não achar que só porque eu falei aconteceu ou vai acontecer, ou porque não aconteceu isso, mas aconteceu alguma outra coisa, não tem a ver. Tem a ver sim, mas aí cada mapa vai dizer, por exemplo, se pega algum planeta pessoal seu, vai ter um peso mais forte, vai estar muito relacionado ao que aquele planeta representa também, além da casa. Então, assim, é realmente bastante complexo a astrologia, mas ela não é difícil, ela é apenas algo que você, com o tempo, vai vivenciando e vai percebendo e vai ligando os pontos. Então, o que eu digo para vocês é não desistam, continuem, persistam, assistam nem que seja 2 vezes, né, o vídeo que eu ensino, que eu mostro como fazer, porque isso vale a pena. Essa autoobservação, esse autoconhecimento, esse autoempoderamento que a astrologia dá pra gente, não tem preço. Vale muito a pena você insistir, você perceber e você avaliar isso na sua vida. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, pode me escrever aqui embaixo. Pode colocar também, se você quiser, a casa, né, que caiu o seu eixo. E eu vou estar aqui à disposição sempre para ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!